Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Nelson Andrade. Eu vou estar falando nesta noite sobre ligados à videira. Eu não ia fazer live, porém resolvi fazer. Não passei um dia muito legal, mas já estou um pouco melhor. E aqui em João 14, capítulo... Ou seja, o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu grandioso nome, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos neste momento pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Eu quero pedir a tua bênção para aqueles que vão entrar nesta live, Senhor, para aqueles que vão ouvir depois, a bênção para a minha vida, que estarei explicando a tua palavra. Ajuda-me, Senhor, ensina-me a ensinar a tua palavra, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Ligados à videira. O nosso objetivo aqui é levá-lo a compreender as questões relacionadas a qualidade do fruto da vida e da importância de nós estarmos ligados em Cristo, de nós estarmos unidos a Cristo. E aprender sobre os resultados na vida daqueles que se mantêm unidos, se mantêm em comunhão. Eu estou usando a Bíblia de estudo de John Wesley, ok? Bíblia de estudo de John Wesley. Amo esta Bíblia. Estou usando alguns sites aqui também para me ajudar. E primeiramente eu quero falar para você o seguinte. Ramo que está cortado de uma árvore, ele não frutifica. Ele é cortado da árvore, ele é jogado, ele vai murchar, ele vai morrer. A partir do momento que ele já é cortado da árvore, ele já foi cortado do tronco, né? Dos ramos. A tendência dele é murchar e morrer. Porque não há mais aquela seiva, não haverá mais a fotossíntese na planta e vai morrer. Se o ramo for de uma árvore frutífera, jamais irá dar frutos, porque ele foi cortado da árvore. Por isso que a palavra do Senhor disse que eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecem unidos a mim e eu a ele, dará muito fruto. Observem que é muito fruto. Não é pouco fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. João capítulo 15, versículo 5. Se nós permanecermos com Jesus, o que é que vai acontecer?
nós vamos ter um crescimento espiritual. Nós vamos tendo comunhão, vamos aprendendo com Ele. Evidentemente, iremos produzir frutos maravilhosos. E eu quero te convidar para me acompanhar durante esta minha fala, para que nós possamos compreender sobre esta videira verdadeira que é Cristo, sobre essa simbologia, sobre essa parábola aqui em João capítulo 15. O Evangelho de João capítulo 15, versículo 1 a 11, eu li alguns versículos, eu não li todo, porém a videira e os ramos. A importância aqui é justamente somente a videira? Somente os ramos? Não. Nós precisamos estar ligados à videira, unidos à videira. E aqui disse, eu sou a videira verdadeira. Quando fala assim videira verdadeira, porque existem videiras falsas. Ele é o único caminho que nos leva para os céus. É o único mediador entre Deus e os homens. É o sumo sacerdote da nossa confissão. E quando ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, todo galho que não produz fruto em mim, corta, e todo galho que produz fruto, poda para produzir mais frutos. Vejam bem, podar é diferente de cortar. Cortar é desligar e lançar fora. Podar é... Amém, pastor Manuel? Eu não passei um dia legal hoje, mas agora estou melhor, então vou fazer essa live para alegrar a minha vida. Então vejam bem, podar é você ir cortando aquelas árvores e aquela planta ela ficará muito mais viçosa. Cortar é você excluir, é você lançar fora. Quando aqui diz, corta e todo galho que produz fruto. Observem, evidentemente existem galhos que não produzem frutos. Ainda que eu sempre tenho falado nas minhas lives que todos nós temos talentos, todos nós temos dons, todos nós fazemos alguma coisa. Ninguém foi chamado por Deus para ficar de braços cruzados. Por exemplo, a igreja sempre fez um bom trabalho, a Igreja Brasil para Cristo, aqui na cidade, todo o Ministério Brasil para Cristo, mas aqui no Manuel, nesses momentos de pandemia, de maiores dificuldades, a igreja tem tomado assim um impulso. E os irmãos têm ajudado bastante. Hoje mesmo, de ontem para hoje, ou esta semana, eles já conseguiram 46, se eu não me engano, cestas básicas. E a igreja está ajudando, não somente o pessoal da igreja, como pessoas que não pertencem à nossa comunidade. Isso é o quê? Isso é fruto, isso é trabalho. Aí tem aqueles irmãos que estão buscando na casa daqueles que não podem ir. Hoje mesmo eu pedi para passar aqui em casa, o irmão Adriano veio. Quer dizer, igual o Adriano, igual outros que estão buscando nas casas, estão frutificando, estão trabalhando, porque é um trabalho de formiguinha. Cada um faz a sua parte. Até nessa live aqui, eu quero conclamar aqueles que estão me ouvindo, que moram em Valparaíso, São Paulo, ou mesmo aqueles que não moram em Valparaíso. Procure a igreja, sede, Valparaíso, São Paulo, traga uma cesta básica, aqueles que puderem. Inclusive, até eu coloquei na live que o pastor fez. Eu sonhei esta noite que tinha muita comida na igreja. Muita comida. E aí eu acordei lembrando do Samuel Mariano. O Samuel Mariano, que é um pregador, um pastor muito abençoado por Deus, ele tem um trabalho missionário muito lindo. E ele presta contas. E ele tem
ajudado muitas pessoas. Aí eu estava pensando, uau, será que nós iremos conseguir muitas alimentações e estar ajudando as pessoas necessitadas em Valparaíso? Eu profetizo aqui nesta live, dizendo que Deus terá abundância para todos aqueles que estão ajudando, que de uma forma ou de outra estão se movimentando não somente no Ministério Brasil para Cristo, mas em outras igrejas. No momento que eu posso falar é da igreja que eu congrego, porque está sendo um trabalho transparente e está frutificando. Quer dizer, é algo que não está sendo cortado, é algo que está sendo o quê? Edificado, podado. A tendência é multiplicação, a tendência é mais cestas básicas, a tendência é pessoas, mesmo que não pertencem à igreja, né, à comunidade Brasil para Cristo, ajudar também. E toda ajuda será bem-vinda. A videira verdadeira é Cristo. Se nós estamos ligados em Cristo, a palavra do Senhor nos diz, aqui no capítulo, que sem Ele nada nós podemos fazer. Permaneça em mim e eu em você. Deus, Ele não lança fora a ninguém. Ele não rejeita a nenhuma pessoa. Porém, eu me distancio. Eu que saio do redil. Eu que saio do prumo. Eu que saio do alvo. Eu que perco o foco. E Deus quer que nós olhemos para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Como o ramo não pode dar fruto por si só, isto é, sozinho eu não posso fazer nada. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado, que é maravilhoso os irmãos viverem em união. Eu não posso me isolar, porque se eu tenho uma cultura diferente, uma forma diferente, um talento diferente, todo mundo tem algo diferente, mas juntando as nossas diferenças, vamos fazer um bom trabalho. Logo, sozinho, eu não poderei fazer nada, absolutamente nada. E outra, todos nós dependemos um do outro, todo mundo depende um do outro. A vida, ela é essa rotina, essa escada de subida e descida, esse aprendizado, essa busca. Logo, nós precisamos permanecer ligados a Cristo, ligados ao Senhor. Quem não permanece em mim é jogado fora como galho e seca. Porém, não foi Cristo que lançou fora a pessoa. Eu é que saí. Eu saí do caminho, eu saí da rota. Nós precisamos permanecer na oração, na evangelização, na ajuda mútua. Até às vezes existem pessoas que falam assim, não, eu estou passando necessidade, mas eu conto somente para Deus. Mas a Bíblia diz, comunique as vossas necessidades aos santos. O teu pastor, ele não vai adivinhar, a não ser que Deus revele para ele que você está passando por uma situação. Porém, deixemos o nosso orgulho. E muitas vezes nós temos sim que ir ao líder e a alguém responsável, explicar a situação. Estou passando por esse problema, estou passando por essa necessidade, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, porque sozinhos nós iremos morrer. E Deus permite determinadas coisas acontecerem em nossas vidas para quebrar justamente o nosso orgulho. Porque ninguém vive sozinho. Ninguém é uma ilha. Ok? E a Bíblia diz que meu Pai é glorificado nisso, que você dê muito fruto. Observe que é frutificar cada vez mais. Em toda a Bíblia, a videira nós encontramos como símbolo da fecundidade, da bênção, da alegria. O vinho está conectado a ele, ok? Ou a ela, a videira. É um símbolo de festa, é um símbolo de casamento, é um símbolo de aliança, é um símbolo de alegria.
No livro de Números, os enviados por Moisés, quando eles foram olhar a terra prometida, eles voltam para ele carregando um broto de videira com um cacho de uvas, como demonstração da abundância, da riqueza naquela terra. Então vejam, uva fala de vinho, vinho fala de festa, vinho fala de alegria. As pessoas que tomam muito vinho se emborracham, ficam embriagadas, ainda que a Bíblia diz, olha, você não se embriague com o vinho, mas seja cheio do meu espírito. Porém, o vinho representa justamente, em festa de casamento geralmente tem vinho, representa satisfação, representa regozijo, representa a alegria, e o povo voltaram daquela terra, mostrando como aquela terra era rica, como aquela terra era abundante. A videira, além de representar a fecundidade da terra, ela expressa uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Judá e Israel, eles estavam seguros. Cada um estava sob a sua própria videira e figueira, de Dan e Berzeba por volta de toda a vida de Salomão. E nós observamos essa segurança. Porém, essa segurança eu vou obter, eu vou alcançar quando eu estou ligado à videira. Nós lemos aqui, sem mim nada podereis fazer. A videira verdadeira é Cristo. Eu sou um ramo da videira, eu sou um galho da videira. Esse galho ele tem que produzir, esse galho ele tem que frutificar. No Novo Testamento, o símbolo da videira é usado principalmente por João, evangelista, que no Evangelho ele relata esta parábola em que Jesus anteriormente foi identificado como o bom pastor, como a porta do curral, do redil, como o pão vivo que desceu dos céus, e agora ele aparece com essa metáfora falando sobre a videira, falando sobre essa identificação de um princípio vital para que a pessoa ela possa ter essa vida abundante em Cristo. Não obstante as dificuldades, teremos sempre, enquanto estivermos vivos, iremos enfrentar muitos problemas, muitas lutas, muitas adversidades. Um dia nós ficamos felizes, outro dia nós não ficamos, eu não vou dizer infeliz, mas ficamos tristes, ficamos deprimidos, choramos, corremos para a oração, alegramos o nosso coração. Precisamos sempre estar em constante comunhão com os céus. Precisamos estar em constante comunhão com os céus para que os problemas não venham acabar conosco. Logo, essa videira aqui nos indica o princípio da vida, o princípio motor da vida, para permanecermos vivos. Quando eu estou falando aqui em permanecer vivos, eu não estou falando no sentido de vida física, eu estou falando no sentido de vida espiritual. Porque quando nós esquecemos ou vamos nos desleixando de ler a palavra, de meditarmos na palavra, de congregarmos na oração, estamos passando um momento assim de dificuldades. Mas a igreja ela não está fechada. Em um sentido, a igreja fechou as portas? Não, a igreja está de portas abertas. Porque a igreja sou eu, a igreja é você. E mesmo a igreja física, o pastor está lá presente, recebendo alguém para um aconselhamento, para uma oração. Não pode ir realmente muita gente, né? Mas a igreja está, em um sentido, está fechada. Mas os céus estão abertos. E a igreja sou eu, a igreja é você. Mas se eu vou me desligando e não orando e não meditando na palavra de Deus, eu vou tendo um deslize espiritual, vou ficando fraco espiritualmente e de repente eu não quero nem mais orar, não quero nem mais ler
a Bíblia. E a Bíblia é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus nos dá vida, nos dá alento. Quando nós estamos tristes, abrimos a palavra do Senhor, a palavra fala conosco, porquanto cria um hábito de estudar a palavra de Deus. É necessário entender o motivo dessa identificação como videira, porque aí está o princípio vital, ligados a Cristo. Sem Ele nós não podemos fazer nada. É a própria presença de Deus em nossas vidas, a própria presença de Deus em nossos corações. A imagem da videira, portanto, uma grande semelhança é usada pelo próprio Cristo para nos dizer que nele nós encontramos a plenitude. Essa vida abundante, você pode perguntar, como que eu posso viver uma vida abundante diante de tantos problemas acontecendo? Eu não gosto muito de estar falando de pandemia, mas mesmo assim a gente dá uma pincelada. Porém, os problemas existiram e existem desde que o mundo foi criado. A luta pela sobrevivência, as doenças, as enfermidades e o cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai se cumprir, queira eu ou não queira, aceite ou não aceite, mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir. E Deus, ele tem permitido situações e virão outras situações adversas. Nós temos escutado Deus usando muitos profetas e falando de situações. Porém, a própria Bíblia, que é a verdadeira profecia, já disse que teríamos tribulações, teríamos doenças, teríamos enfermidades, teríamos mortandade, teríamos peste. Só que, na realidade, atualmente a coisa não está sendo fácil. Mas eu não estou aqui para falar de tristeza, eu estou aqui para falar da alegria. Paz em meio à morte, paz em meio à dificuldade. O consolo vem somente de Deus, o consolo vem somente do Senhor. Eu, por exemplo, praticamente eu não estou escutando notícias. A minha vida tem sido fazer lives algumas vezes, eu não estou fazendo sempre, ler a palavra de Deus, ler algum livro, preparar aulas, agora estamos em recesso, e dedicando-me, não ligo a televisão para ver notícia. Vejo alguma coisa no Face, porque tenho um Face, gosto do Face, uso, mas parece mais um arsenal de problemas e de mortes e de reclamações, mas eu estou trazendo para você nesta noite boas novas, boas notícias, que é o Evangelho. Vamos falar de Jesus. Vamos falar de coisas boas. Vamos estar unidos a eles, porque sem ele, na realidade, seca, jogada ao léu, jogada ao vento. Jesus é a fonte da vida e da vida eterna, e da vida abundância. Por que vida? Por que vida abundante? Porque através dele eu tenho consolo, eu tenho entendimento, eu tenho a explicação. Puxa vida, cada dia é uma notícia de a morte de alguém e você vai ficando triste, mas quando você olha para a palavra do Senhor, você está vendo que estamos bem perto da volta de Jesus. Os sinais cumprem-se cada momento, cumprem-se cada dia. Muitas coisas ainda acontecerão, ok? Porém, os sinais nos mostram que Cristo está voltando. Nesse sentido da videira, Cristo é o centro. Cristo é a videira verdadeira. E a imagem do galho cortado e do galho seco, que é queimado, é tirada das palavras dos próprios profetas. Ezequiel, quando alertou o povo sobre o que iria acontecer, como se ele não tivesse permanecido fiel ao Senhor, e afirmou: como a madeira da videira entre as madeiras da floresta, acendeu fogo para tratar os habitantes de Jerusalém. Ezequiel 15:16. E Deus, ele está realmente dando um balanço na terra. Lembro-me que
quando a minha esposa faleceu, que faz 1 ano e já vai completar 1 ano e 4 meses, no dia do velório, o consolo de Deus ali na minha vida, mas eu vi uma grande árvore. Aquela grande árvore caía muitos frutos maduros e frutos podres. Depois o Senhor me usou na igreja dizendo que ele ia balançar a figueira. Ele ia colher. Ele ia levar muitos. Então nós observamos que Deus está dando um balanço na terra. Muitos estão sendo chamados. Evidentemente, muitos estão indo sem estarem preparados. Mas aqueles que estão sendo chamados pelo Senhor, muitos pastores, observe que Deus está colhendo muitos pastores, principalmente pastores presidentes, muitos cantores famosos, é cumprimento da palavra de Deus. Eu não tenho que estar, na realidade, indo de encontro à vontade de Deus. Aí quando eu digo paz e vida abundante, em meio a todo esse clima, em meio a toda essa situação, mas o ramo seco, ele é jogado fora. Porém, o fruto maduro, ele é colhido. Estamos diante de uma grande colheita. Jesus é a videira e ele passa para nós a vida de Deus. A vida de Deus na vida da igreja. Quem é a igreja? Igreja sou eu, igreja é você. Esses dias eu vi alguém comentando, não, na igreja está fechada, e a pessoa colocou lá, não, mas lá dentro da igreja o Senhor está lá, os anjos estão lá, e até depois eu compartilhei algo dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A igreja, em um sentido, a casa de oração é uma casa de construção, é um lugar de oração que deve ser reverenciado, deve ser respeitado. Porém, Deus está ali no sentido que Deus está em todo lugar, porém a presença da glória dele está presente quando nós estamos reunidos. Se 2 estão reunidos no nome do Senhor, o Senhor está presente. Mas olhando só para esse versículo, eu estou aqui nesse momento, humanamente, sozinho. Mas Deus está comigo, Deus está na minha vida, porque eu sou igreja. Logo, Deus não habita em templos feitos em construções humanas, mas ele habita em um coração contrito e arrependido. A vida de Deus está na tua vida, está na minha vida, porque estamos ligados à videira. Ligados à videira verdadeira que é Cristo. Se estamos ligados à videira verdadeira, ele vai passando para nós da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder. Ele vai nos consolando, vai nos dando refrigério, que é uma comparação muito linda. Quem permanece em mim e eu nele traz muito fruto. Vamos frutificar para Deus, vamos produzir coisas boas para o Senhor. E quando você se afasta do Senhor, você vai se afastando, aí você vai se esquecendo dos benefícios de Deus. Porém, o meu conselho nesta noite para você, não se afaste, permaneça, continue servindo ao Senhor. O convite de Jesus, que Jesus faz aos seus discípulos, é para que eles possam estar em Cristo, é estar com Ele, mas não permanecer morno, não permanecer à sombra, mas viver intrinsecamente ligado, unido, assim com o Senhor. Nós somos puros porque Jesus é puro. Por causa da justiça dele, a justiça de Cristo imputada a nós. Aí nós temos essa pureza do Senhor. E ficar com Jesus é praticar as suas palavras. Ficar com Jesus ao lado dele significa que eu vou tornando-me semelhante a ele. Tornando-me semelhante a ele como? No amor, na comunhão, na sinceridade.
E você pode dizer, mas eu peco todos os dias, pastor Nelson. Mas a palavra do Senhor nos diz, queridos, filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Cada um de nós aceitamos a graça de Deus. Maravilhosa graça, graça a favor imerecido. Nós não merecíamos e não merecemos. Se eu estou falando para você aqui, é pela graça de Deus, pela misericórdia dele. Hoje pela manhã, eu disse, Senhor, muito obrigado, estou vivo. Vou continuar mais um dia de batalha, mas não sabemos a hora do nosso chamado. Não sabemos a hora que nós iremos. E Jesus, como a videira verdadeira, ele nos ensina grandes lições. Grandes lições. Meu pai é o lavrador. O lavrador, ele trabalha, ele espera, e para ver uma colheita, muitas vezes, dependendo da semente que você semeou, demora bastante tempo para que haja uma frutificação. Mas Deus, ele tem paciência, ok? Ao esperar, mas devemos aproveitar. A videira é Jesus. O lavrador é Deus. E os ramos? Eu e você. Somos nós, os cristãos, os discípulos do Senhor. Eu quero dizer para você, nesta noite, que nós precisamos sim frutificar para Deus. Tom Clay Paulino Oliveira, boa noite. De onde você é, meu amigo? Boa noite, que Deus lhe bendiga, que Deus te abençoe. Vejam bem, temos a vinha do Senhor, a seara do Senhor, e precisamos trabalhar na seara do Senhor. Precisamos trabalhar na sua vinha, porque a vinha do Senhor, dos exércitos, é a casa de Israel. Isaías capítulo 5, versículo 7. Porém, somos nós também. Podemos nos compararmos como a vinha. A casa de Israel era a videira que não tinha dado certo. Era ela que Jesus, ao declarar, quando ele disse, eu sou a videira verdadeira, fazia com que os apóstolos entendessem que se a antiga videira não deu certo, agora a nova, a videira verdadeira, não teria falha. Na antiga aliança havia falha. No novo pacto com Cristo, não há falha. Tony, Fortaleza, Ceará, que Deus te abençoe, meu amigo. Então vejam bem, a vinha do Senhor dos Exércitos no Antigo Testamento não foi capaz, na realidade, de haver uma boa produção. Havia pessoas maravilhosas naquela época, os profetas, aqueles que serviram a Jeová, sim, claro. Eu estou falando de plano redentor, de plano de salvação. Então a vinha do Senhor dos Exércitos no Antigo Testamento não produziram uvas boas. Quando nós estudamos a história dos reis e dos juízes de Israel, Márcia Abadias, boa noite. Vamos estar orando, ok, Márcia? Você é de onde? O povo profanou o templo. O povo desobedeceu. O povo vivia em constante desobediência. E Deus sempre dando uma oportunidade para que aquele povo se consertasse. Havia uma desobediência desenfreada, igual hoje. Hoje não é diferente. E muito mais, porque a população cresceu. Nós temos o que no mundo? 7 bilhões de pessoas. E quero abrir um parênteses aqui, diante de tantos bilhões, né? Deus conhece o nosso nome, o nosso problema, o nosso endereço,
a nossa situação, o que nós precisamos. Você que está me ouvindo aí, eu quero falar uma coisa para você. Clame a Deus. Clame a Deus. Deus é poderoso para nos dar vitórias. É o momento de nós unirmos as nossas forças. É o momento de nós unirmos as nossas indiferenças. Porque para isso Deus tem permitido todas essas coisas. Voltando então para Jesus, o novo pacto, a nova aliança, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. A videira, que é Jesus, ele não quer que os ramos trabalhem sozinhos. Ele quer que nós produzamos frutos. Amar, perdoar, ter comunhão, fé, trabalhar na obra de Deus, ajudar o próximo. Quem é o teu próximo? É aquele que está perto de você? Ele pode estar longe, mas é teu próximo. Não é ajudar somente os da casa. A Bíblia fala, ajuda os domésticos, principalmente os domésticos da fé. Mas alguém de outro antro, de outro ambiente, ajude. Não faça acepção de pessoas. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O que você faz agora, você vai ter um produto, você vai ter um resultado depois, vai ter uma colheita, de uma forma ou de outra. Então vejam, Jesus, como a videira verdadeira, ele é o pão da vida, que alimenta a nossa alma faminta. Ele é a luz do mundo, ele clareia, ele esclarece. E nós também somos luz. Ele é a porta do aprisco pela qual você entra, e entra seguro. A única porta. Ele não é uma porta, ele é a porta do aprisco das ovelhas. Existem muitas ovelhas perdidas por aí, que pertencem ao aprisco, mas estão fora. Mas ele vai buscar, ele vai resgatar. Essa semana até eu preguei sobre o filho pródigo, e alguém me dizia que se a pessoa se desviou, que não tem que ir em busca dela. Eu fiz uma pergunta para amigos meus, inclusive o pastor da igreja que eu congrego. Eu disse, não, tem que ir em busca sim, tem que ir atrás sim. Todos nós erramos, todos nós pecamos. Então Jesus, ele é o bom pastor. Eu sou um pastor escolhido por Deus. No momento eu não estou dirigindo igreja, mas tem outros que dirigem igrejas grandes, igrejas pequenas, em um sentido, porque a igreja do Senhor, qualquer ela é grande, seja duas, porém é a igreja do Senhor. Ele é o bom pastor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta. Quem entrar por ele salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Então Jesus Cristo, ele está para nos abençoar. Meu Pai é o lavrador, versículo 2 ao versículo 3, quando diz assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Nós temos aqui uma grande comparação. O primeiro elemento desta comparação feita por Jesus, nós já vimos que é a videira. Agora nós estamos vendo que o lavrador, o próprio Cristo, ele nos revelou o seu Pai. O Deus, o Todo-Poderoso. Deus como lavrador, ele tem as suas funções. Aqui nós vemos as funções do Senhor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ele o corta. Então não vamos ser cortados pelo Senhor, queridos. Muito pelo contrário, vamos ser podados pelo Senhor. E o que é essa poda? Essa poda são as provas, é o deserto que nós atravessamos, são as dificuldades que nós atravessamos para que nós possamos crescer. Infelizmente, nós crescemos com as dificuldades. E precisamos sim. Então a primeira função é toda vara em mim que não dá fruto,
atira. Não vamos ser tirados, mas muito pelo contrário. Vamos entender que Deus ele está declarando: vara em mim. Vara, ele declara: toda vara que em mim não der fruto. O ímpio não está nele. Somos nós. Somos nós. Além de, neste momento, estar falando com os apóstolos eram varas que estavam nele, estavam ligados nele, em comunhão com ele. Como cristão, não consegue produzir fruto. Se eu não produzo fruto, o que é que vai acontecer? Eu vou ser cortado e lançado fora. E Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Precisamos de ver essa ramificação do fruto, que é o fruto, não são os frutos, é o fruto do Espírito. São ramificações desse fruto. São as várias faces do fruto do Espírito em nossas vidas. Então vejam bem, Gálatas 5:22 fala o fruto do Espírito e não os frutos do Espírito. O texto está no singular e não no plural. Como se fosse apenas um fruto com várias ramificações. Então vejam bem, uma mexerica, ela vem com a casca. Isto é o fruto. Mas quando você descasca essa mexerica, você pode desfrutar do que está dentro da mexerica. As sementes, os gomos. A mexerica, né? Ou a mandarina, ou a laranja cravo, como muitos falam, é o fruto. Quando você descasca, você tem vários gomos. E vocês vejam que um gomo só apenas não forma a mexerica, mas juntos. E dentro ainda tem as sementes. Então observem, que coisa linda, eu lembrei aqui agora nesta hora. O que são as sementes? São os dons na nossa vida. Me veio essa revelação aqui agora. São os dons na nossa vida. Que nós vamos atuando, são os talentos. Existem os dons naturais. Nós já nascemos com elas. E existem os dons espirituais, que são vários. Temos de Coríntios, de Romanos, de Efésios, e muitos pregam apenas os de Coríntios, mas temos os de Romanos, os de Efésios e os de Coríntios. Dá mais de 20, 21, 20 e tantos. Observem, quando o crente, ele, que é o fruto, né? Ele começa esses gomos unidos, a igreja unida, e as sementes espalhadas, uau, que maravilhosa colheita. Amei essa revelação que eu recebi aqui agora. Eu diria revelação, né, em um sentido, esse entendimento. Então o Espírito Santo, ele nos deu fruto em nossas mãos. E nós temos que tirar realmente o resultado, aproveitar as sementes, essas sementes. Mas você está admirando, está contemplando apenas a casca da mandarina. Contempla o que está dentro. Aleluia. Veja o que está por dentro da pessoa. Não olhe simplesmente a aparência de alguém. Olhe o que está dentro daquela pessoa, o valor que aquela pessoa tem. E deixa Deus agir na vida daquela pessoa e também na tua vida.
Eu estou terminando e Jesus te faz um convite nesta noite a produzir frutos. Aí no caso é produzir frutos. Vamos trabalhar enquanto é dia. Vamos estar ocupados na obra do Senhor enquanto é dia. Qual fruto que você tem em suas mãos? Como é que você está utilizando? Existe alguém precisando de uma palavra amiga? Existe alguém precisando de uma profecia, de uma revelação? Existe alguém precisando de alguém que diga: olha, cuidado, Jesus está voltando. A Bíblia diz: mas a vós isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver dado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lo tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira eles fazei vós também. Se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Eu tenho meditado muito nestas palavras, nesses últimos dias. Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Estas palavras é uma paulada na nossa vida, porque nós queremos amar somente aqueles que nos amam. É uma paulada para mim também. E a palavra diz: sede, pois, misericordiosos. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que vos medirdes, também vos medirão de novo. Lucas capítulo 6, versículo 27 ao versículo 38. Então vocês observem que precisamos aprender cada dia, cada momento. E terminando aqui, pessoal, ele vai limpar toda aquela vara que está frutificando, para que ele produza muito mais. Glória a Deus. Você acredita nisto? Você crê nisto? Como é que está a tua vida nesta noite? João capítulo 15, versículo 3 diz que vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Logo, a palavra purifica. A palavra limpa. Está na hora
aleluia, de nós começarmos a praticar as boas obras. Está na hora de nós retirarmos de nós aquilo que não agrada a Deus. Está na hora de nós nos convertermos ao nosso Deus. E o versículo 4 diz, estai em mim e eu em vós. Ó, comunhão, ligação. Unidade do corpo de Cristo é muito fundamental. Principalmente nos últimos dias, nos últimos momentos. Aluno, discípulo é aquele que aprende, aquele que recebe a instrução, aquele que está aos pés do mestre, aquele que está aprendendo a doutrina do mestre. Terminando, eu quero dizer para você que é necessário nascer de novo e entrar no reino dos céus, no reino de Deus. E somente o Espírito Santo, ele pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E concluindo, sem mim, sem Deus, nada faremos. Estamos vivendo um momento que as pessoas, mesmo aquelas que têm um poder aquisitivo maior, não compram o remédio porque não tem, não compram o oxigênio porque não tem, não compram o UTI porque não tem vaga. Vamos nesta noite pensar um pouco, ok? Meditar na nossa vida, pensar no Senhor, entregar a nossa vida a Ele, produzir fruto, estarmos ligados à Sua palavra, porque se permanecermos com Jesus, nós vamos crescer. Nossa vida produzirá deliciosos frutos. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus nesta noite, nós te louvamos, ó Pai, nós te glorificamos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua grande e infinita misericórdia. Aqueles que participaram conosco, Pai, mas nós pedimos a tua bênção, que tu possas abençoar, que tu possas ajudar, que tu possas ir, ó Pai, de encontro àquela pessoa neste momento que está desesperada, aquela pessoa que sente-se cortada da tua presença, Senhor. Nós pedimos a tua alegria, a tua paz, e que essas pessoas possam compreender, Senhor, e aquelas que irão ouvir também esta live, eles possam compreender que somente com Cristo nós realizaremos grandes proezas. Fica conosco, ó Deus, nesta noite. Abençoa o nosso país, tenha misericórdia de nós, nos dá segurança, repreenda, Senhor, o espírito de enfermidade que assola a nossa humanidade, que não é somente, Senhor, esse terrível vírus, mas outras enfermidades que as pessoas até parece que esqueceram. E nós queremos, ó Deus, que tu visite os leitos nos hospitais neste momento, onde está uma pessoa sofrendo, Senhor, com qualquer tipo de enfermidade. Que tu possas, ó Deus, abençoar a Márcia Abadias, que pediu oração aí pela família, que tu possas ajudar, que tu possas, ó Pai, usar de misericórdia para com o Tony, lá de Fortaleza, ó Pai, a Patrícia, Deus, a cidade de Valparaíso toma nas tuas mãos. Abençoa todos os pastores aqui desta cidade, ó Deus, os ministérios de cada igreja, o ministério da Igreja do Brasil para Cristo, o meu pastor, a sua família, a nossa comunidade religiosa, a minha vida, a minha família. Deus me dá graça, ensina-me a te servir, ensina-me, ó Pai, a estar diante de ti, ó Pai. A tua palavra diz, lançando sobre ti todas as nossas ansiedades,
porque tu tens cuidado. Muito obrigado, Deus, pelo teu carinho. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua fidelidade. Ensina-me a frutificar para ti, Senhor. Ensina-me a olhar para o meu irmão, para o meu próximo, com o teu olhar, com olhar compassivo, com olhar de justiça, com olhar de misericórdia. Ensina-me, Senhor, a viver de acordo com a tua palavra. Ajuda-me, Senhor, nas minhas fraquezas, para que eu possa, Senhor, ver um grande resultado do trabalho que nós temos realizado na terra. Fica conosco, ó Deus, nesta noite, nos cobre com o teu sangue. Abre portas de trabalho para aqueles que estão desempregados, ó Deus. Abençoa aqueles que têm ajudado com as cestas básicas. Aquelas pessoas, Senhor, que estão tendo uma visão diferente do teu reino. Abençoa e que esta live possa atingir muitas pessoas, ó Pai. Para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Esta live outras pessoas irão ouvir, eu também estarei compartilhando no YouTube. E que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Um grande beijo, um grande abraço do pastor Nelson Andrade, da cidade de Valparaíso, São Paulo, congregando com o meu pastor Manuel Messias de Menezes, na igreja, o Ministério O Brasil para Cristo. Que Deus abençoe a todos.